Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos projetar e entender o espaço onde vivemos. Para falar sobre a arquitetura que conecta o ontem, o hoje e o amanhã, converso com um dos nomes mais influentes da nova geração de arquitetos do Quadradinho. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Caderno do Arquiteto. Muito feliz em ter você aqui Muito conosco. obrigado, Calice. Vamos bater um papo hoje. Maravilha. E eu hoje, Pedro, eu não quero falar só sobre a arquitetura legal, que deu certo, que foi tudo lindo. A gente também vai trazer aqui a realidade da nossa profissão para essa galera. Estamos aí para falar a real. Muito bem. Pedro, me fala uma coisa. Em 2011, você fundou a Coda, não é isso? Isso. Quais foram os seus primeiros desafios ali? Por que você decidiu tomar essa atitude de empreender fundando a Coda Arquitetura? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Desde o estágio, eu estagiei com o pessoal do bloco, que na época tinha outro nome, e um pouco depois de sair do estágio, eu juntei um grupo de estudantes e a gente montou uma sala comercial ali, que era tipo um QG, que a gente ficava fazendo maquetes eletrônicas, e um desses sócios me chamou para fazer um projeto, né? Um projeto de um chalezinho e tal, que eventualmente esse cliente, dono desse chalé, que era o pai dele, acabou virando um projeto maior, que era um projeto de um prédio, de um edifício chamado Fábrica Filmes, que foi construído aqui no CIA. E esse foi o início da minha trajetória, né? Quando o prédio estava para inaugurar, foi na altura ali de 2011, eu encontrei com um grupo de arquitetos, o Grupo SP, que estava fazendo a sede do Sebrae em Brasília. E a fábrica estava filmando o Sebrae. E aí tinha lá o Puntoni, né, o Luciano Margotto, dois grandes arquitetos que eu admiro muito, né? E o Puntoni perguntou, e aí, qual é o nome do seu escritório? Porque ele visitou a fábrica, ficou encantado. Eu falei, não tem nome não. E aí nesse dia à noite a gente sentou, os três que estavam tocando ali o projeto, eu, Gabriel e Guilherme, e montamos a Coda. Surgiu após o trabalho, não antes da demanda, né? Que foi uma coisa muito curiosa. Então, desde o começo eu me acostumei com essa ideia de trocar o pneu com o carro andando e a coisa ir surgindo na medida da demanda, né? Então, esse escritório veio disso, veio do trabalho mesmo, do trabalho que foi surgindo. Não, muito legal, não sabia disso. E, assim, apesar de você ter falado que não recomenda esse caminho para ninguém, eu acho que é muito inteligente. Eu não recomendo porque, de uma certa forma, essa transição de estudante para profissional não foi muito suave, sabe? Foi meio na força bruta, assim. Eu estava fazendo o trabalho final de graduação e já começando a desenhar esse prédio, que porventura eu vinha assinar, né? Ainda como CREA, não tinha CAL ainda, mas teve esse momento em que eu, né, ainda não estava preparado 100%, e por isso mesmo eu acabei também sofrendo com todos os desafios que um jovem profissional sofre, né, assim, tanto técnicos quanto de formação de empresa, como de treinamento de pessoal. Eu tive que aprender tudo isso enquanto eu tinha clientes, né, assim, não deu tempo de pensar e refletir um pouco sobre as coisas antes de fazer. Foi aprender fazendo mesmo. É literalmente trocando a roda do carro com o carro andando. Foi essa a história da minha vida. E justamente nesse início da Coda, de vocês ali passando por esses perrengues, teve algum perrengue que mais te marcou nesse início do escritório, que você lembra assim que talvez foi um divisor de águas para vocês, algo do tipo? Com certeza, não, teve vários, mas eu me lembro de um, assim, a gente inaugurou a fábrica e a fábrica foi um sucesso total. Foi uma obra mais tranquila, porque ela tinha mais recurso e também, por mais que a gente não tivesse tanta experiência, a gente tinha um arquiteto, que é o Alberto Uno, que foi um arquiteto que supervisionou todo o processo, que nos ajudou muito a entender a coisa e tinha uma cartela de fornecedores fantástica. Então foi uma obra que depois de pronta, não estava pronta, estava ótima, está lá até hoje. Mas logo depois a gente foi fazer um segundo prédio para esse mesmo cliente, e nesse prédio tinha uma fachada metálica, que era uma fachada toda de aço, né?
eu me lembro bem dessa história porque acompanhou um pouco uma tragédia que aconteceu que foge totalmente ao controle de todo mundo, né? O serralheiro que ia fazer essa fachada contratou uma equipe e um dos caras dessa equipe sofreu um acidente de trabalho que não foi no canteiro, foi com o caminhão da obra e tal, mas o cara perdeu uma perna, assim. Foi uma coisa trágica. E a empresa faliu nesse processo, porque o cara processou e tal. Então eles não conseguiram entregar. Aí o prazo da obra foi comido por essa história e a nova empresa que chegou para fazer, chegou meio no pulo. E aí todo o protótipo que a gente tinha desenvolvido dessa fachada, tudo se perdeu. E até a gente teve que mudar a dimensão do negócio porque estava caro demais com essa empresa, a outra empresa tinha cobrado mais barato. Enfim, um processo muito atropelado. O resultado disso foi que quando o prédio inaugurou, tá, a gente faz a obra na seca, inaugura o prédio, começa a chover, essa fachada não teve um tratamento adequado, e aí começou a ter muita ferrugem, e essa ferrugem escorria e caía no carro do cliente, que ficava na garagem no térreo. Eu me lembro desse cliente muito bravo, gritando comigo, tipo, de 7 da manhã, meia-noite, todos os dias, assim, até a gente conseguir resolver. Mas foi também um grande aprendizado, porque acho que a gestão do conflito mesmo, né, é uma coisa que a gente tem que aprender desde jovem, como arquiteto. E a gente entender que o nosso papel é de mediador também. Então, teve um momento ali que os profissionais envolvidos, o serralheiro, o cara da metalúrgica, o engenheiro da obra, eles estavam quase caindo na mão. Estão realmente bravos um com o outro. E eu, que era o mais jovem ali, me senti no papel de falar assim, galera, ó, vamos com calma. O que cada um aqui pode oferecer, vamos dar a mão e todo mundo aqui vai tomar um prejuízo. Mas vamos cada um tomar um pouquinho e vamos dar a mão e terminar. Não vai adiantar nada, não vai levar a lugar nenhum a gente brigar aqui, né? E foi assim, em 2 meses a gente conseguiu cada um no seu papel, eu com o projeto, revi algumas coisas do projeto que poderiam ser aperfeiçoadas. O engenheiro trouxe um profissional para calafetar a estrutura, o outro engenheiro forneceu umas peças que faltavam, e assim a gente conseguiu, o prédio está lá, deu tudo certo, né? E eu acho que a gente tem que aprender com esse tipo de lição, que é a colaboração e a troca de informações, ela é constante, né? Por que esse problema ocorreu? Porque uma informação foi perdida no fazer. Né? E aí a gente tem que correr atrás disso, às vezes até se comunicando melhor com o cliente, fazendo, olha, se a gente perder esse prazo, a gente vai ter que ter um prazo aqui para reprototipar tudo com esse fornecedor novo. E acho que foi esse o grande problema ali, que a gente não teve tempo de fazer isso. Mas é muito bom que a gente aprende com os nossos erros, né? Eu tenho certeza que depois dessa obra, você com certeza melhorou, às vezes, o seu detalhamento, sim, sem a dúvida. Sua comunicação com a equipe, né? Sem Para dúvida. que isso não acontecesse futuramente novamente. Sem dúvida. O detalhamento é uma coisa que eu acho que é crucial, né? Mas ele não pode ser dissociado do canteiro. Eu acho que eu aprendi isso nessa obra. Né? A gente tinha feito um baita detalhamento, mas ele não expressava exatamente o que ia ser. Ele expressava uma ideia, né? E a ideia tinha que ser desenvolvida em canteiro. E a gente tinha essa ideia já pela experiência da fábrica, mas quando o canteiro teve esse desafio, aquela experiência foi perdida. Né? Eu sou hoje o maior defensor da ideia de que o arquiteto tem que estar plantado dentro do canteiro de obra o máximo possível. E que a gente deve aprender com os fornecedores, que vão aprender com a gente, que vai aprender com quem quer que seja, todos os artífices, né, da obra, o próprio cliente. E essa troca é constante. Né? Então, eu já não sou um profissional que chega para o cliente no início e fala assim, não, olha, eu sei de tudo, vai dar tudo certo. Muito pelo contrário, eu falo sobre problemas e desafios que eu já tive, a forma como eu solucionei e passo para ele a confiança de que eu sou um cara que sei solucionar os problemas, que eles vão existir, porque afinal é uma obra. Né? Não fosse uma obra, sei lá, mas obra é obra, né? Então é isso. Não, perfeito. Eu
acho que isso que você falou é muito importante. Aqui a gente fala com muitos estudantes ou profissionais que estão começando na carreira agora, e o que a gente mais vê por aí é arquiteto se vangloriando de ser o dono do projeto, mas nunca ter pisado numa obra. O que eu, na minha visão, acho isso muito ruim para o próprio projeto em si, às vezes até para o cliente, porque quando a gente está dentro da obra, eu, no meu caso, tenho uma construtora, então eu trabalho muito em conjunto com a parte da engenharia para a gente conseguir justamente propor soluções que sejam viáveis, tanto financeiramente, tanto execuíveis ali dentro da obra, e muito é de estar no dia a dia de uma execução, vendo o que é possível, o que não é, e por que não é possível tal coisa, né? Exatamente. Então isso é muito importante também. Exatamente. Mas eu queria agora dar um passo um pouquinho para trás e falar um pouco sobre o estilo Coda de arquitetura, que ele é muito voltado ali para o modernismo, né? Eu queria entender, esse estilo de vocês, ele tem alguma influência pelo fato de vocês serem de Brasília, ou isso vem de alguma outra raiz? Me conta um pouquinho dessa história. Não, eu não tenho dúvida que, sendo formados pela UNB, né, uma universidade que foi inteira projetada pelo Oscar Niemeyer, mas com Lelé, com outros grandes arquitetos junto, tendo tido aula com alunos desses caras, né? E a gente aprende esse DNA, né? E também cercados por Brasília, que é uma cidade modernista, talvez a maior cidade, o maior conjunto urbano construído de um só estilo, né, no século XX, né? Isso deixa a gente completamente influenciado, e eu não nego essa raiz, pelo contrário, a gente reafirma isso, né? Eu sempre digo que o que a gente busca na Coda não é romper com o passado, mas sim reconhecer as qualidades e os melhores atributos daquilo que a gente tem ao nosso redor, especialmente se a gente fala, que é uma coisa que eu faço muito, né? Se a gente fala de reformas, por exemplo, tentar tirar de cada imóvel, de cada projeto, o melhor que tem naquele lugar, e ao mesmo tempo não ter pudor ou dedo em romper com aquilo que já está obsoleto e que não funciona mais, né? Só para dar um exemplo, né? Falando de reformas, a gente faz muita reforma de apartamentos modernos na Asa Sul, por exemplo, edifícios que às vezes já têm 60, 65 anos de história. Fachadas muito interessantes, com ritmos regulares, cobogós, elementos que só são presentes nessa época da construção, né? E que a gente valoriza muito. Agora, uma planta com um quartinho de empregada, banheirinho de 2 metros quadrados, com, né, assim, cozinha fechada, totalmente hermética, umas soluções de espaço que não condizem com o século XXI, né? Então, a gente não tem nenhum pudor de quebrar aquela parede que está entre a sala e a cozinha, de desfazer essa história de quartinho empregada. Mas, ao mesmo tempo, se você me falar, não, vamos mexer nessa fachada, vamos adulterar essa fachada, eu vou ser o primeiro a defender aquilo. E eu faço isso pelo lado de dentro, quando eu estou nessas obras, também muito porque eu tive esse trabalho pelo CAL, que é em defesa do patrimônio da cidade. Pelo CAL a gente ficou 4 anos, eu fiquei 4 anos, o trabalho segue, com o selo CAL, que foi uma iniciativa para a proteção dos edifícios cotidianos da cidade. Não é voltada para os monumentos, não é voltada para aquele predinho da superquadra, para uma casa, para um predinho comercial, que normalmente não é valorizado. E a gente viu que a dificuldade em proteger e defender esse patrimônio, por ele não ser notório, é muito grande, né? Então, assim, a gente foi atrás dos melhores prédios, das fachadas mais bem cuidadas, e foi reconhecendo isso com esse selo. Depois de 4 anos mexendo com isso, eu falei, cara, como é rico o nosso patrimônio que existe aqui, que é construído nessa cidade, como isso não é defendido, né? Então, a partir desse olhar por fora e por dentro, que eu fui construindo essa visão, que eu acho que transparece muito naturalmente no meu trabalho.
Com certeza. E quando você vai criar algo novo ali, chegou um projeto novo, um cliente novo, que seja para construir uma casa ou até uma reforma, como que você consegue incorporar esse modernismo, essa pegada que vocês têm, que naturalmente permeia ali entre o modernismo e o que a gente conhece como contemporâneo, né? Mas sem ferir de fato o que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa fizeram. Olha, assim, quando a gente fala de reformas é um pouco diferente de falar de projeto de casa, então vamos falar um pouquinho dos dois, assim. Projetos de reformas, a gente sempre procura fazer uma abordagem muito específica daquele imóvel, daquela fachada, daquele... Então, assim, por exemplo, pega um imóvel que tem um cobogó e ele está tampado por paredes. A gente vai ter o maior cuidado do mundo, mas tentar demolir aquela parede e retirar. Eu sempre digo, é o único caso de reforma que você aumenta a quantidade de janela e de ventilação é quando tem cobogó, né? Eu não posso sair abrindo uma janela na fachada de um prédio, né? Então é muito legal pegar uma fachada do outro lado com vidro, mas feita com aço, né? Que geralmente já está corroído, emperrado, etc. Treinar, capacitar o serralheiro, conversar com ele, desafiar ele a restaurar aquela fachada em vez de fazer a troca. Porque a troca muitas vezes descaracteriza a fachada do prédio se ela não é feita coletivamente, né? E coletivamente é sempre um problema maior que o cliente não está muitas vezes disposto a enfrentar em curto prazo, né? E nem consegue. Então, a gente sempre tem essa conversa e aí por exemplo, o cliente fala, eu gosto de concreto aparente. Legal. Então, não vamos trazer um material que imita concreto aparente. O concreto está aí. Vamos ver onde ele está. Aí vê a laje é em concreto ou não é? Às vezes é uma laje mista. Se não for, como é que a gente faz? Então, a obra já entra aí. Muitas vezes eu recomendo ao cliente a gente lançar um projeto bem preliminar e iniciar a demolição, que a gente chama de demolição antecipada. Essa demolição ela revela uma série de coisas, cano, não tem essa informação, né? O cano, um pilar, o tamanho certinho, se a laje é essa ou aquela, e se aquilo que eu estou pensando é possível ou não de ser feito, né? Então, é um processo em que a obra e o projeto eles andam juntos. Então, o resultado nunca é exatamente aquilo que você espera. Geralmente, ele te surpreende. Entendeu? Já num projeto de uma casa que, digamos, né, é um papel em branco, né? O papel em branco não. Você tem o terreno, a topografia, o entorno, o sol, né, o vento, essa matéria, mas você não tem a coisa construída, né? Pré-construída, pré-existência. Então, já é uma abordagem um pouco diferente. A gente tende, aí a influência do moderno é mais no raciocínio, né? E o raciocínio do moderno, eu sou fascinado. Assim. Primeiro, a ideia da economia de meios, né? No século XXI, ninguém está rasgando dinheiro, né? O pessoal ainda tem um pouco uma cultura de construir casas muito grandes, uma coisa assim, mas que é uma coisa que eu refreio desde o início. Eu questiono o cliente vem com uma lista de desejos, né? Outro dia botou no ChatGPT essa lista. Falou assim, o que eu preciso ter para morar? O ChatGPT falou para ele, eu falei assim, cara, não é assim que você vai determinar o que você precisa. Desculpa. Não é que tinha brinquedoteca, academia, biblioteca. Isso não é inteligência. É artificial, mas não é inteligência. E aí eu coloco assim, olha, você precisa de... Você colocou já, né? Você precisa de uma biblioteca, quarto de hóspedes, escritório, você precisa de 4 cômodos para isso ou pode ser um cômodo só? Aí o cliente faz assim, Aí o cliente, não, eu preciso de um quarto de hóspedes. Você recebe hóspedes? Não. Mas, sabe, aí quando você começa a questionar um pouco o programa, você já está com uma atitude de sustentabilidade, porque você está reduzindo e enxugando. E também uma atitude econômica, porque não está barato, depois da pandemia especialmente, você sabe muito bem, as coisas dobraram, quase triplicaram de preço, e
E às vezes esse excesso de cômodos, esse excesso de coisa vai significar a não viabilidade de uma obra, né? Então a gente tem que começar por aí, tem que começar pelo começo mesmo, qual é o programa, qual é a necessidade. Então a ideia geral da economia de meios, do racionalismo, eu acho que ela está muito em voga por causa disso, porque ninguém está rasgando dinheiro e porque a gente precisa realmente se valer de estratégias inteligentes de projeto. E eu acho que o modernismo ele tem muito isso, né? Muito claro. A projetar, por exemplo, a partir da estrutura é uma ideia fantástica, porque quando a estrutura está pronta, a arquitetura está pronta, né? Mas se o arquiteto não pensa na estrutura, alguém vai pensar, e esse pensamento nem sempre vai ser do melhor, né? Então, é por aí, sabe? Eu acho que a fonte é essa, mas claro, tentando sempre levar isso um passo além. Eu acho que o modernismo, por exemplo, em casas, ele não tinha tanta essa preocupação com o tamanho quanto eu tenho, né? Ou preocupação com reuso de água, com energia solar, essas coisas não existiam. Então é a gente tentar um pouco aproximar essa cultura, né? Das coisas novas que a gente está explorando. Quer ver uma coisa que é fantástica hoje, que infelizmente na época não era considerado? O cerrado dentro do paisagismo, dentro de uma casa, né? Se você lê os textos da época, a galera chamava cerrado de mato. E fala assim, não, Brasília surgiu no nada. No nada, nada o quê? Uma cerrado é nada. Cerrado é tudo, na verdade. O cerrado é o bioma que resolve toda a água do Brasil, né? O cerrado é o bioma mais fantástico e com maior biodiversidade desse país. E aí o paisagismo era sempre exógeno, porque o cerrado não é nada, o cerrado é mato. Então a gente evoluiu muito nesse aspecto. A gente pode usar plantas nativas, né? Até tem uma árvore ali, você vai tentar aproveitar. Nossa, mas ela é uma árvore toda retorcida. É cerrado o nome, entendeu? Então tá um pouco. É isso, atualizar isso, mas sem romper por completo, porque essa ruptura não tem ganho nisso. Não, e isso que você falou é muito legal, porque realmente o modernismo ele foi de uma época onde as pessoas tinham determinadas necessidades e hoje a gente tem outras, Exato. Mas é totalmente possível fazer esse balanceamento, por assim dizer, entre esse estilo com o jeito que a gente vive hoje, porque de fato tem coisas maravilhosas do modernismo e que fazem muito sentido. E aí eu queria te perguntar, você sente que teve alguma grande mudança da década, sei lá, de 60 para hoje em como as pessoas vivem, que a gente precisa aplicar isso nas casas? Quais são as principais mudanças que você vê? Nossa, com relação a como as pessoas vivem, como elas constroem, as duas coisas, né? Com relação a como as pessoas vivem, primeiro, a questão da empregada doméstica. Eu acho que talvez esse seja o ponto principal. Até, assim, eu acho que é um ponto tão fundamental que ele não foi estudado o suficiente, né? Mas se você parar para pensar que foi no governo Dilma, em 2014, que o trabalho de empregado doméstico foi reconhecido como um trabalho, a gente está realmente um pouco atrasado, né? No meu mestrado eu li muito sobre essa transição dentro da história da vida, do projeto residencial, da vida doméstica, né? E na Europa e Estados Unidos, essa mesma transição da planta residencial e tal, ela ocorreu na virada do século XIX para o XX. A cozinha americana, que a gente chama, né? Ou cozinha integrada, tem gente que chama de conceito aberto. Graças aos irmãos da obra. Acho engraçado o conceito. Essa cozinha é conceito aberto? Enfim, cozinha integrada, né? Mas o pessoal chamava de cozinha americana. Por quê? Porque já em 1900 tinha uma americana lá, arquiteta, que estava desenhando o manual da cozinha moderna. Moderna, né? Com outra conotação. E essa cozinha era essa cozinha mais integrada. Por quê? Porque a mulher ela já estava querendo outro papel dentro de casa, buscando isso. E o empregado já estava saindo da casa, né? No Brasil, esse pós-abolição, isso se esticou demais, assim. E as pessoas realmente se habituaram a delegar tudo da vida privada para o empregado.
O que no século XXI não vai rolar. E essa é a notícia que a gente tem que dar muitas vezes, explicar e tal. E as pessoas já entenderam, na verdade. Eu não mudo a vida das pessoas. Eu não falo assim, você não vai viver assim. A pessoa que me demanda e eu respondo para um projeto. No máximo que eu faço é perguntar se você não acha que, de repente, se o empregado não vai dormir, se não precisa, a gente não pode dispensar esse quarto e tal. Mas tem um senso até econômico nisso, né? Do quartinho, assim. Você compra um imóvel pagando R$15 mil o metro quadrado e dispõe ali de 4, 5 metros quadrados para virar um depósito, entendeu? Não faz sentido nem economicamente, né? R$50 mil para um depósito. Então, as pessoas já perceberam isso e estão mudando. Essa é uma das mudanças, mas talvez seja a principal, né? O trabalho em casa foi uma que eu vi ao vivo na pandemia. Não só, assim, a gente projetava escritórios em casa, mas eram escritórios muito diferentes. Hoje o escritório que as pessoas pedem, eu faço muito projeto em São Paulo. São Paulo é mais comum home office do que aqui. Os clientes pedem 2 escritórios pequenos, totalmente separados, porque fica o dia inteiro em live. Entendeu? E antigamente não, podia ser um escritório só para a família toda, mãe, pai e filhos, tanto faz, porque não vai usar tanto, né? Então o uso muda, o cozinhar, né? A partir do momento que sai o empregado, você volta a cozinhar e a cozinha muda. Então tem tanto a vertente que defende 2 cozinhas, né? A cozinha gourmet, que pode ser chamada também de churrasqueira, e a cozinha interna, como eu que já defendo assim, gente, para que 2 cozinhas? Faz uma cozinha só, né? E aí também a posição dessa cozinha no cômodo, no espaço. Porque se ela é o cômodo principal e não o secundário, ela já tem que estar em um outro lugar, né? A gente vai mostrar aí, tem alguns projetos nossos que inclusive foi o meu apartamento o primeiro que eu fiz, mas eu fiz vários, que eu mudei a cozinha de fachada. A cozinha ficava na fachada dos fundos. Eu falei, não, botei ela no lugar da sala. Eu virei a planta totalmente do avesso. E, cara, as pessoas chegavam, os vizinhos olhavam assim, mas o que aconteceu aqui? Mas realmente faz sentido. Não tem sentido nenhum. Quer ver outra coisa? Lavanderia. Lavanderia é um ambiente que, cara, sério mesmo, as pessoas lavam roupa muito facilmente. A máquina de lavar é a minha melhor amiga lá em casa, assim. Eu passo, sei lá, 15 minutos por dia no máximo dentro da lavanderia. Então ela não precisa nem ser grande e também não precisa ser na cozinha, né? Se você pensar bem, a lavanderia não tem nada a ver com a cozinha, exceto por um fator que acabou, que é o empregado. Então, a lavanderia, por exemplo, numa casa de dois andares, eu tenho colocado ela no andar dos quartos, seja ele qual for. Se for no segundo andar, põe a lavanderia junto. Por que eu vou tirar as roupas todas lá em cima, descer uma escada, ir até a cozinha lavar minha roupa e subir com isso de novo no dia seguinte? Ou depois, né? Então, a gente, se você muda um paradigma, você tem que mudar a forma de projetar também. Muitos clientes meus já toparam essa ideia. E me agradecem depois, falam assim, pô, Pedro, que ideia besta, lógico, mas é lógico. Depois que você para para pensar, você não consegue pensar de outro jeito, né? Então, eu acho que tem muita coisa desse tipo ainda para a gente explorar, sabe? A garagem, isso é uma coisa que mudou muito de lá para cá. As primeiras quadras de Brasília não tinham garagem, né? Agora, no Noroeste, o pessoal está entregando com 4 vagas. Eu acho que isso vai mudar para menos depois, mas a gente está no auge do carrocentrismo, né? Até quando a cidade parar de andar, quando todos os carros dominarem todo o asfalto, aí a gente vai começar a pensar, não, peraí, eu acho que é melhor a gente ter um pouco menos de carros, né? E aí na hora que eu vou projetar uma casa, eu vou tentar reduzir a quantidade de vagas ali, porque isso vai desincentivar o uso do carro, né? Então tem um pouco essa relação que é constante, né, de transformação das coisas. Mas é isso, é muita coisa. Com certeza. Não, muita coisa. Você foi falando da lavanderia, eu me lembrei também das casas americanas, onde muitas vezes a lavanderia fica
próxima dos quartos, ali Sim. aquela torrezinha de máquina que eles Sim. escondem num armário, Sim. né? E muita gente olha aquilo e fala, meu Deus, como é que eu vou ter a lavanderia ali do lado do quarto? E eu já fiz um apartamento exatamente isso. Não era uma casa de andar, mas eu tirei a lavanderia de dentro da cozinha, diminuí um pouquinho o quarto e encaixei uma micro lavanderia só para caber o tanque e a máquina, que era o que precisava para botar as roupas ali, e fez muito mais sentido. Essa mudança tem muito a ver também do jeito que você falou, tem muito a ver também com o tamanho. E o tamanho dos apartamentos é cada vez menor. E é porque a construtora gananciosa... também, mas não só. É porque a família mudou. Brasília tem uma situação muito estranha, né? Que se você for parar para pensar nos anos 50, que foi quando ela foi concebida, faz muito sentido. Os anos 40, 50, os arquitetos estavam tentando convencer, as construtoras também, estavam tentando convencer as pessoas de que sair de uma casa para morar empilhado era melhor. Então eles levavam tudo que tinha numa casa, no tamanho que tinha na casa, para o apartamento. Então era muito confortável e espaçoso, né? E as famílias eram imensas, então fazia sentido. Olha, meu avô, que veio para Brasília, ele veio com 9 filhos. Entendeu? No primeiro momento que não tinha imóvel, o Banco do Brasil deu para ele 2 apartamentos de 3 quartos, ele integrou. Aí tinha 2 cozinhas, 3 quartos para um lado, 3 quartos para o outro. Era aquele simétrico, assim. E depois ele foi morar num apartamento imenso. Agora, eu penso no apartamento do meu avô já faleceu, mas quem comprou foi uma senhorinha. Eu penso numa senhorinha sozinha, num apartamento onde antes moravam 12 pessoas. Entendeu? Então, assim, mudou muito completamente a questão do tamanho. Então, se a pessoa vai morar numa kitnet, ou num estúdio, ou num quarto pequenininho e tal, e tudo bem, ela vai morar sozinha, também tem que haver esse ajuste da dimensão e tal. E a vida acaba sendo mais no espaço público, no espaço privado acaba sendo muito reduzido, né? Então, são essas contingências do tempo, né? Eu acho que essa mudança junto com aquela, junto com a outra, é o reflexo do que a gente vive hoje, né? Isso é um grande desafio para a gente ir entendendo a nova forma de morar e colocando isso nos projetos, né? Para fazer um lar que seja bom para aquela família, porque no final das contas é isso que importa, mas que também seja interessante para o futuro, porque não adianta a gente só pensar no dia de hoje. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha, Pedro. E olha, em 2024, Pedro, a Coda entrou ali pela revista Monolito nos jovens arquitetos, né, mais influentes ali da geração. Isso é muito legal. Qual foi o sentimento de vocês de entrar nessa lista? Como que isso aconteceu? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Não, foi assim, surpreendente, foi muito legal. E só caiu a ficha mesmo para mim quando eu fui lá em cima, porque eu sou vizinho de prédio do pessoal do bloco, que são amigos, e que é um escritório que tem 10 anos a mais, tá na nossa frente, né? E que a gente adora o trabalho, somos super parceiros. Eu subi lá para contar essa notícia, e aí eles me mostraram a monolito deles, que foi a mesma 10 anos antes. E eu olhei todos os escritórios daquela revista, hoje são consagrados. Então, me deu um senso de responsabilidade muito grande, que eu espero poder fazer jus. Com certeza fará. Nos próximos anos. Os projetos da Coda de vocês são incríveis e já reconhecidos em Brasília inteira. Todo mundo sabe quem é a Coda e consegue, inclusive, distinguir. Olha, isso aqui me parece ser um projeto da Coda. É muito legal. A gente está num momento muito interessante também de um pouco com demandas a nível nacional, sabe? Assim, hoje eu tenho um projeto em 10 capitais diferentes brasileiras, assim. Fortaleza, Recife, João Pessoa, São Paulo demais, um monte de projetos, São Paulo, Rio, Florianópolis, Goiânia, Campo Grande. Assim, uma coisa que eu não imaginava fazer em tão pouco tempo, né? E aí a gente está criando equipes de obra nessas cidades. Então, cada cidadezinha a gente já conhece um mestre, já conhece. E isso vai criando uma espécie de capilaridade que eu não esperava ter, não planejei. Mais uma vez, né? Aprender com o carro andando, como é que essa coisa vai funcionar. Mas está sendo incrível.
Ah, imagino. E voltando nesse assunto de obra, inclusive, eu tenho uma curiosidade, até uma dúvida, que você comentou nas suas primeiras obras lá, de você falar que faz muito projeto com a obra rodando para poder ter essa integração e entendendo as soluções, até porque muitas das coisas que vocês propõem depende da própria estrutura, se for uma reforma ali do apartamento, né? Como que funciona isso do projeto rodar junto com a obra? Como que funciona esse trabalho integrado? Bom, assim, a gente está falando principalmente de reformas nesse caso, porque é isso, eu entendi que a reforma, a ideia de você ficar, por exemplo, 4 meses projetando um apartamento para depois começar a obra, é uma ideia que não se sustenta em pé. Primeiro, porque o cliente não vai topar. Primeiro, por isso. Segundo, porque quando você for começar essa obra, a obra vai começar a mudar o projeto de novo. Então, você ficou 4 meses projetando à toa. Né? Então a ideia passou a ser, e a gente foi mudando toda a estrutura do contrato até do cronograma de projeto, para que a obra pudesse entrar o máximo possível dentro do cronograma de projeto. Então hoje, com 1 mês e meio, 2 no máximo, a gente já começa essa demolição antecipada. E aí, à altura que essa demolição está terminando, a gente está terminando o orçamento da obra. A essa altura que a gente está terminando o orçamento da obra, a gente já está fazendo o contrato do mestre para ele não parar. E aí o mestre já continua o trabalho, e quando ele está na primeira semana ali, eu já estou soltando os primeiros desenhos, mas já não existe mais uma entrega formal, completa do caderno executivo, por exemplo. Ele vai sendo solto na medida que a obra demanda. E a obra vai alimentando também esse caderno. Isso é um pouco louco, né? Porque se começar uma obra sem o caderno executivo completo, mas a verdade é que dá tempo, né? O período de paredes, infraestrutura, você solta ali um conjunto de desenhos menor e dá tempo de você ir detalhando as outras coisas. E é legal pensar que eu gosto muito de pensar sobre o ponto de vista do cliente também, né? Assim, uma planilha de orçamento de um apartamentinho tem 300 linhas. São 300 decisões que o cara vai tomar. Se você quiser que ele tome 300 decisões de uma vez e fale, tá aí, ele não vai conseguir. Na verdade, ninguém conseguiria. E todas as vezes que eu fui cobaia desse experimento, fazendo obra para mim mesmo, eu entendi que realmente não dá. Você vai tomando a decisão na medida que você necessita tomar, né? Você não vai decidir qual é o sofá do seu projeto no primeiro dia de projeto, né? Não faz o menor sentido isso. Agora, você precisa decidir qual caminho de planta você vai tomar no começo, né? Depois, qual o caminho de planta, mas quais são os acabamentos. Aí, acabamento é uma decisão que vai tomar. Aí vai tomar a decisão do acabamento na loja, surge uma promoção do negócio e muda tudo. Um outro material está mais barato e a economicidade é um fator. Então, não adianta você falar que sabe e que está definido. Você tem que deixar as decisões sendo tomadas na medida do tempo que elas precisam ser tomadas. E o resultado disso é um trabalho exaustivo de acompanhamento, de atendimento mesmo ao cliente. Nós hoje, no nosso escritório, todo mundo é atendimento, 100%, até o estagiário. O estagiário está lá no grupo com o cliente e ele fala pouco, mas quando precisa ele fala, entendeu? Porque às vezes alguém tem que falar. Mas é o constante processo de ir descobrindo aquela obra como ela vai ser e não aquela ideia antiga, né, obsoleta na minha visão, de que o arquiteto determina como são as coisas e o cliente, obediente, segue. Né? Eu não conheço o cliente que vai se comportar assim hoje e nem acho que essa é a melhor ideia. Assim, pelo contrário, eu aprendo muito com os clientes e para mim, as melhores experiências, os melhores projetos que eu já fiz são todos projetos que eu vejo muito o cliente expresso naquilo que está lá. Não só o meu traço, não só, né, o arquiteto, o salvador e tal. Não, assim, é um todo complexo, né? Mas eu me vejo muito também, então tá ótimo, é um equilíbrio das coisas, né? Isso é muito legal. Eu falo muito que eu acho que eu tive sucesso em algum projeto, alguma obra, quando algum parente do meu cliente entra na casa dele e fala, nossa, essa casa não podia ser mais a cara do fulano, que é o cliente.
Então, quando isso acontece, eu acho que o projeto foi bem sucedido no final das contas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso é muito legal de entender o seu processo, que ele é um pouco diferente. Eu já conversei com várias pessoas aqui, a maioria faz exatamente o contrário. A gente faz todo o caderno executivo primeiro, para depois liberar para a obra. Então, é interessante entender que existe esse outro processo e que dá certo. Mas eu imagino que para chegar até esta conclusão, vocês passaram por muito perrengue, não passou, não? Não, com certeza. E foi um pouco também da desconstrução dessa ideia que deu trabalho, né? A gente esperava o executivo ficar pronto para orçar. Mas antes, a gente nem orçava. Quando começou a orçar, já foi uma grande revolução. Porque aí, quando você começa a saber o custo das coisas, você começa a entender o que está fazendo. Antes disso, você está só lançando ideias lindas no papel. Isso, cara, sério, é só a primeira... Na verdade, isso é a sua obrigação, cara, lançar ideias lindas no papel. Um arquiteto que não lança ideias lindas no papel, pô, devia mudar de profissão, sinceramente. Concordo. Então, assim, o básico é você fazer isso. Agora, as ideias lindas que funcionem, que tenham um custo adequado àquele bolso e que tenham uma praticidade para ser feitas, que não são tão mirabolantes a ponto de serem inexequíveis e tal, sem perder o experimentalismo, que é um pezinho legal que a gente tem que ter também. Então, assim, tudo isso é um todo bem complexo. Então, você tem que... A verdade, você tem que aprender errando. A verdade é essa. Né? Assim, eu sou filho de uma educadora. A minha mãe trabalhou com a alfabetização de adultos. Jovens e adultos, no lixão. Assim, e... Cara, método Paulo Freire. O Paulo Freire fala, só se aprende errando. Entendeu? E eu quebrei muito a cara para aprender isso também, mas é isso. Não adianta. Eu juro para você, um cliente meu me mata se souber, mas assim, tem hora que eu até vejo um errinho que o estagiário está cometendo e falo assim, deixa ele cometer esse erro, aí depois eu pego, claro. Mas eu já fiz a mesma coisa. Falo assim, deixa esse erro andar um pouquinho mais. Não só o estagiário, mas assim, olha, Grilo, eu tive essa ideia aqui. Conte mais sobre. Deixa a ideia andar um pouquinho, depois eu corto, entendeu? Porque para ele perceber. Porque nem sempre, entendeu? Tem umas modinhas, às vezes, que surgem e falam assim, cara, nossa, essa modinha, porra, não, que legal, mas não funciona. Por que eu erraria? Agora, o risco dessa experiência adquirida é também você ficar um pouco duro, né? Então, eu evito o excesso também de rigidez, né? Deixa o experimental rolar, deixa essas tentativas. Às vezes o próprio cliente quer tentar uma coisa nova, um material novo, e eu sou super aberto a isso. Mas eu sou aberto com parcimônia e sempre deixando claro, olha, se a gente vai tentar isso, é a primeira vez que eu estou fazendo, tá? Tem um risco, o risco associado a isso é A, B, C e D, entendeu? Outro dia a gente fez um piso, era um apartamento, o cliente estava com uma restrição orçamentária muito grande e toda a área molhada do apartamento estava revestida de granitos e mármores, eram duas pedras diferentes, um era um granito, outro era um mármore. E dá muita dó, né, jogar fora, mas o cliente fala assim, cara, olha, detesto, não quero isso, não sei o quê. Eu falei, pô, realmente a paginação não daria com o projeto e tal. Aí o que a gente fez? Falou, não, vamos picotar isso em quadradinhos e a gente faz uma paginação com esses recortes, esses cacos, né? Mas os cacos projetados, a gente projetou os cacos, tipo, passa a maquita reto dos lados e aqui quebradinho. E alocou lá e o resto a gente completa com granilite. Cara, nossa senhora, quase que o cliente puxa o botão e compra um porcelanato puto porque o fornecedor sumiu e não sei o quê. É a gente assim, não, vai dar certo, calma, deixa eu só ver aqui. Aí ligando pro cara assim, bicho, cadê você? Cara, não, eu vou aí semana que vem. Você falou isso semana passada, cara. A real é que esse fornecedor em Brasília tá meio escasso. Diferente do de taco, por exemplo, né, que é um material também tradicional, mas que voltou completamente. Não é difícil obter e fazer um taco novo. Granilite, que é Brasília inteira, todos os pilotis, a UNB inteira, tudo de granilite, você quase não tem essa mão de obra mais, né?
Mas no final deu certo, eu consegui fazer o cara fazer. Foi sofrido. Não. Quase que ele abortou a missão. Mas essa ideia é muito legal. Você percebeu uma necessidade do cliente de muitas vezes ter uma economia em algum ponto e você conseguiu aproveitar aquele piso que daria certo no projeto. E realmente isso só dá para fazer quando você já está com o projeto dentro da obra. E a mão de obra está disponível. É. E existe o cara. Se não existe, aí como é que eu faço, né? Acontece muito isso, os arquitetos, a gente trabalha muito de uma forma colaborativa, CODA vem disso, de coletivo, é um trabalho coletivo. Então são sempre times de 3 arquitetos e todos são coautores. Tá? Eu sou autor de todos, eu estou há mais tempo, mas sempre tem outros 2 autores, e aí eles já se empoderam. Mesmo um arquiteto recém-formado, ele é coautor. Isso é muito bom para o processo de construção de time e tal. Mas aí o arquiteto mais jovem, ele sempre vai ter ideias mais mirabolantes, ousadas, não pé no chão. Isso é bom. Só que muitas vezes eu falo assim, olha, você tem esse fornecedor? Eu não tenho. Vai atrás. Aí o cara já vem, ele passa uma semana caçando, perguntando para amigos, não sei o quê, e você topa? Topa. Aí a gente entra com o cliente, ó, nunca fiz, você topa? Topo. Beleza, todo mundo topou, então vamos, entendeu? Não vou entrar nessa sozinho, entendeu? Se eu entrar numa sozinho, eu sou responsável por tudo. Essa corresponsabilidade é muito importante, entendeu? Do próprio cliente também, porque no final das contas, algumas coisas são experimentais, né? Essa que eu contei certamente. Eu não... E ainda tem uma coisa, assim, eu tenho uma regrinha. Eu não vou colocar 2 coisas experimentais no mesmo projeto. No máximo, uma. Tá? No máximo. Porque faz todo sentido. A gente minimiza o risco, entendeu? E o risco é bem informado e bem conversado, né? E sempre... Acaba que você sempre vai ser puxado por uma coisa mais convencional. Então, quando você quer levar um pouco adiante, você dá esse passo com muita cautela, né, para tentar que esse passo seja dado. Depois de fazer com esse fornecedor, eu troquei uma ideia grande com ele, puxei ele lá, falei, olha, bicho, eu quero muito fazer mais isso. Eu sei que para você foi um pouco difícil, porque é apartamento, não sei o quê, mas bora, não sei o que. Ele falou, não, bora, mano, não sei o que. Às vezes você conquista aquele cara e você pode reabilitar aquela tecnologia, né? O Concreto Aparente foi muito isso. Eu vou fazer o jabá dele aqui. Roger, do Concreto, cara. Esse cara, eu descobri ele por acaso, totalmente aleatório. Ele estava passando no pilotis de uma obra minha. Ele me puxou e falou assim, eu sei tratar concreto. E eu estava justamente com uma obra de concreto. Ele foi lá e fez uma amostra para mim. Eu nunca mais larguei desse cara. E ele faz tudo que a CODA faz de Concreto Aparente. Ele não só... Ele retira o reboco, passa o selador e tal. E sabe onde ele aprendeu? Na obra do estádio. Ele ficou então 2 anos fazendo aqueles pilares do estádio, que são tantos. Não tem então, como assim, não aprender depois daquele tanto. O estádio habilitou um cara a tratar concreto, agora Brasília tem um novo cara de concreto, entendeu? E é isso. Eu fui ver lá no selo CAL, todo mundo que tem concreto aparente na fachada está sofrendo com isso. Então, a gente precisava de mais caras desse, para esse problema não existir, entendeu? Porque a real é que concreto aparente em Brasília é bem tranquilo. Bem tranquilo, é só lavar e dar um tratamento de vez em quando. Não pode não fazer nada, né? Mas a tecnologia vai se perdendo, né? Você perguntou aquela hora o que mudou na vida. Eu falei da vida, mas a real é que a técnica também mudou muito, né? Dos anos 60 para cá. Nos anos 60 você tinha uma disponibilidade de mão de obra barata, não necessariamente muito qualificada, mas barata, e às vezes muito qualificada também. Por exemplo, para formas, concreto aparente, essa coisa toda, isso é muito anos 60, 70, né? E isso foi se perdendo. Hoje é formas alugadas, metálicas, tecnológicas, não sei o quê, porém, aquela carpintaria refinada que dá uma forma, né? Assim, pilares do Itamaraty, né? Assim, isso não tem mais. Tem, mas é dificílimo você achar, entendeu? Então a gente de fato perdeu tecnologia. Perdemos muita tecnologia.
e em troca de uma coisa um pouco mais, digamos, estandardizada, né? Norma do desempenho e tal, que é muito importante. Mas eu me pergunto, às vezes, se a gente não está fazendo uma troca que vale tanto a pena. Então, acho que na arquitetura residencial, a gente tem, às vezes, a oportunidade de explorar um pouco disso que o modernismo explorava tão bem. É uma coisa um pouco mais experimental, vãos maiores, proteção, formas, essas coisas que o modernismo tinha e que a gente meio que perdeu, assim. Sabe? E comparando isso que você está falando dessa questão da gente ter perdido a técnica, eu acho que pode ter enrijecido os arquitetos até usar a criatividade, como vocês deu nesse exemplo do piso, por exemplo, que isso é fantástico. Uma pessoa pensar dentro de um projeto de arquitetura, a primeira coisa que a gente faz, qual o porcelanato que a gente vai especificar? Por que não aproveita aquele piso que é bom, que já está ali, que faz sentido? Uhum. Só que para isso precisa ter tanto essa liberdade, a mão de obra. Eu comparo com um estudante, um estagiário que hoje está entrando no escritório, tem a liberdade de projetar, como é no seu escritório, inclusive, só que ele fica preso à ferramenta. E o Revit não faz isso, o SketchUp não faz aquilo. Não vamos nem falar dessa coisa do BIM. Eu gosto muito do BIM, mas eu não me deixo prender pela ferramenta. Então, assim, se eu não sei fazer aquilo dentro do BIM, eu vou aprender como é que eu vou fazer, porque o meu projeto tem isso aqui, e eu vou fazer. Esses dias eu encomendei um levantamento de um predinho que eu vou reformar por número de pontos. E aí o pessoal ofereceu assim, ó, eu posso te entregar só a nuvem ou posso te entregar modelado em BIM. Eu falei, modelado em BIM, me dá modelado aí. Cara, você sabe se a pessoa sabe arquitetura ou não? Quando você passa um corte no BIM, né? Quando você passa o corte no BIM e o piso está em cima da parede, ou a parede está em cima da laje e nada faz sentido naquele corte, é que você entende se a pessoa entendeu a arquitetura ou não de verdade, né? E o risco do BIM, o BIM realmente é fantástico, ele resolve uma série de problemas que a gente de fato tinha no sistema antigo, porém ele cria uma série de outros. E essa série de outros problemas só vai saber resolver quem sabe arquitetura. Quem sabe obra, quem sabe a ordem de uma obra, né? Que a viga vem primeiro, depois a laje, depois a parede, depois o contrapiso. Essa é a ordem da obra. Não é o contrapiso em cima da parede, não é a parede em cima da laje, nem a laje em cima da... né? Mas, por algum motivo, que eu suspeito qual que é a ferramenta. A ferramenta, ela bagunça tudo. E aí, aí eu tenho que ser o cara chato a ficar, galera, vamos lá, de novo. Viga, laje. Então, assim, tudo isso para dizer, não é para pagar de, nossa, porque antigamente... Não é isso, cara. Mas é uma coisa assim, o raciocínio do projeto, ele é o desenho. Ele é o desenho que raciocina o projeto. Então, muitas vezes, o corte é a melhor forma de você projetar. Como eu não conheço uma forma de projetar em corte no BIM. O BIM é sempre ou planta ou 3D no máximo. Quem manda muito bem projeta em 3D lá. Então acaba que isso se perde um pouco, né? Então eu defendo que o BIM tem que vir associado a um desenho à mão mesmo. Que você faça o corte, desenhe, aí você passa lá e resolve. Porque senão você vai ficar sempre preso na ideia naquela ferramenta, né? Na limitação daquela ferramenta. Com certeza. Essa limitação, ela existe, é real, eu já vi acontecer ao vivo e temos que ter muito cuidado, gente. Não se prendam à ferramenta. Não, outro dia, sabe esse ar-condicionado que chama piso-teto? Sei. É porque ele pode ser instalado assim ou assim, né? Aí eu pedi para o meu engenheiro, falei assim, vamos instalar ele em pezinho no canto, assim, que vai funcionar. Aí ele chegou com a planta, estava assim deitado, eu falei, mas eu tinha pedido para você botar em pé. Ele falou, não, ele está em pé. É porque no BIM não rola de girar. Eu falei assim, então eu tenho que imaginar agora como é que é o negócio. Eu já recebi essa mesma desculpa. Eu falei assim, não aceito, cara. Se vira aí, bicho. Faz um retângulo, então, pô. É muito mais fácil, né? Faz um retângulo que representa. Faz o retângulo e escreve ar-condicionado, tá? Tudo certo, sacou? Não, porque o BIM não deixa. O BIM não deixa o quê, velho?
A máquina é piso-teto, ela serve para isso. Ai, não, eu não tenho paciência. Mas, enfim, é um pouco isso. Te limita, no final das contas. Você tem que entender que não pode te limitar. Não pode deixar a ferramenta te limitar. E aí que entra a obra, né? Exato. Aí que entra a obra. E Grilo, para a gente finalizar aqui como última pergunta, eu queria fofoquinhas. Então eu quero saber, nessa sua trajetória, qual foi o pedido mais esdrúxulo que você já recebeu de um cliente para fazer alguma coisa muito diferente do que vocês estavam acostumados ou do que é normal? Você tem algum, assim, para contar pra gente? Aí você me compromete. Deixa eu pensar um pouco. Já tive alguns, assim. Não, na verdade, eu gosto da loucura, eu gosto da viagem, sabe? Eu viajo junto com meus clientes, assim. Teve um casal recente, de uma casa, que era uma situação mais ou menos assim. Tinha um quintal de um lado, essas casas de W3 que de um lado você tem o quintal, do outro você tem a garagem, né? E elas tinham vários gatos, mas uma das duas, o casal, né, é alérgica a gato. Então, na verdade, eu tinha que projetar alguma coisa que permitisse que o gato saísse da garagem onde ele fica, fosse para o quintal, sem, contudo, andar pela sala, porque a cliente alérgica não queria ficar com aquele tanto de gato ali. Então a gente teve que projetar um túnel para gatos que ligava em nível, porque a garagem era mais baixa, então tinha uma escada que o gato subia, ele andava nesse túnel. O túnel tem que ser visitável, então abre portinhas para você dar manutenção ali e tal. E depois lá na ponta o gato descia de novo e ia para o quintal, e lá fora o quintal todo protegido para gatos. Então o gatinho me fez trabalhar mais do que para elas, assim. Eu fiquei um tempão pensando nesse túnel, como é que seria. Então, no final ficou super legal. Já está executado? Eu não sei se tá, porque tava terminando a obra e faltava justamente essa parte. Mas eu acho que já deve estar. De repente eu vou lá fazer o registro desse processo de gatificação da casa, assim. Não, isso é muito real. E essa é uma solução incrível. Quando você me contou o caso da cliente, eu pensei na hora num túnel, mas eu pensei subterrâneo. Eu falei, pronto, construíram embaixo da terra. Não, mas aí o subterrâneo, eu cheguei a pensar nisso. Ela falou, não, mas aí subterrâneo pode passar outros bichos, sei lá. Eu falei, não, tinha que ser à vista. Então é uma chapinha perfurada, tem que visitar, tem que ter a escada. Super complexo. Aí você pensa umas coisas, você pensa que você não quer pensar, né? Tipo assim, qual é o pé direito necessário para um gato? Qual que é a largura? O gato é ágil ou não é? Ele pula quanto? Né? E se for um gato gordinho? Mas eu brinco que o arquiteto é a pessoa que tem mais conhecimento aleatório do planeta, assim, né? Assim, por exemplo, eu descobri que capivara adora grama amendoim, assim. Mas eu descobri por quê? Porque uma casa que eu fiz foi invadida por capivaras que comeram todo o gramado. Eu já ia perguntar como você descobriu essa informação. Aí o cliente, Grilo, eu falei assim, olha, primeiro foi a paisagista, não fui eu. Segundo, como é que eu ia saber? Eu não estudo dieta de capivara no curso, cara, infelizmente, assim. Então a gente vai aprendendo umas informações aleatórias e colocando num livrinho mental, assim, muito bom, assim. É muito divertido. Muito legal. E pra gente finalizar, quem é o Pedro fora do canteiro, fora do escritório, no dia a dia? Conta pra gente. O Pedro, eu sou um pai de 2 crianças, o Tom e a Bel, casado com a Joane, que também é arquiteta, porque só um arquiteto para entender a loucura do outro. E meus filhotinhos estão crescendo, felizes. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de tocar instrumentos, eu sou filho de músico, então eu tenho essa história com a música. Hoje eu tenho uma banda, toco rock e tal, mas só para equilibrar um pouco a vida, porque se você ficar 100% da vida dentro da arquitetura, você pira, né? Então o dia a dia já é muito puxado, eu sempre tento achar esse equilíbrio com outras coisas também. É isso. Excelente, Pedro. Eu gostei muito do nosso papo. Acho que foi esclarecedor a sua história, a sua forma de ver a arquitetura, ver a casa das pessoas, o cuidado que vocês têm. Isso foi muito legal de ver aqui no nosso episódio. Então, muito obrigada pela sua participação e por ter topado participar com a gente hoje. Eu que agradeço. Chame sempre. Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado.
Pedro acabou de deixar aqui a deixa. Querem ele mais vezes? Então comenta aqui embaixo para a gente trazer o Grilo novamente aqui e conversarmos um pouco mais, quem sabe sobre IA também, que eu tenho certeza que ele vai ter opiniões ótimas sobre isso. Não se esqueçam de também deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal, que ajuda muito na divulgação do nosso podcast. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!